Fala pessoal, Theo Hayashi aqui. Voltamos aqui com vocês, episódio fresquinho do podcast do Theo. Hoje eu vou falar sobre um assunto de transformação social. Isso mesmo. Eu vou lá para o livro de Daniel para você conseguir junto comigo acompanhar uma fórmula básica, eu diria também sustentável de transformação na sociedade. Eu acho que muitas vezes, sem perceber, a gente não dá atenção devida a esse assunto de como que a gente transforma o nosso ambiente. Nós somos transformados pelo Espírito Santo para então levar transformação ao nosso redor. Então, quando Jesus fala em Mateus 28, versículo 19, ide e fazei discípulos de todas as nações, ele fala, ensinando a eles tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, existe algo que acontece quando você é transformado, você passa então a ser agente de transformação ao teu redor. Como é que a gente faz isso? Levando os conceitos e as verdades do reino para as pessoas e também para as estruturas ao nosso redor. Agora, eu não sei se você vai encontrar alguém hoje governando uma nação que era tão maligna como Nabucodonosor era na época de Daniel. Nabucodonosor era um cara assim que, sabe, ele era uma espécie de um Hitler antigo. O cara era um cara maligno. E Daniel, capítulo 1, versículo 8, os meninos hebreus foram levados, adolescentes, foram levados como escravos para a Babilônia, a terra de Nabucodonosor. E diz lá que Daniel, versículo 8 de Daniel 1, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Por que ele não queria aquilo? Porque muito provável aquela comida que eles estavam oferecendo para eles tinha sido oferecido em rituais profanos, rituais perversos para deuses falsos da Babilônia. Então aquela carne já tinha sido consagrada para bando de demônio. E Daniel fala assim, cara, eu não vou ter parte nisso, não vou comer a comida do rei, não vou beber o vinho do rei. E ele fala assim, por favor, chefe, deixa eu me abster disso. Versículo 11 desse mesmo capítulo, ele fala então ao homem que é o chefe dos oficiais, era responsável de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Ele fala assim, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, versículo 13 de Daniel 1, ele fala, compara a nossa aparência com a dos outros jovens aí, dos outros escravos, dos outros eunucos, e que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com aquilo que você conclui. Ele fala assim, ó, vamos fazer um teste, a gente vai ficar aqui alguns dias, a gente vai comer vegetais, a gente vai beber água, a gente vai se abster da carne que vocês usaram para sacrifícios profanos, a gente não vai beber o vinho e os outros podem, a gente não vai estar forçando para os outros, só que a gente não vai fazer isso. E depois você faz o teste e vê, os frutos vão falar por si só, é isso que ele está querendo dizer. Vamos ver o resultado, contra fatos não há argumento. Pessoal, quando a gente fala sobre transformação numa nação, quando a gente fala sobre transformação numa sociedade, eu acho que muitas vezes a gente não entende certos princípios que estão bem na cara, que nem aqui em Daniel 1. Tudo começa no versículo 8, quando Daniel ele decide, eu não vou me tornar impuro. Eu creio com todo o meu coração que transformação genuína e sustentável na sociedade começa com um indivíduo transformado. O problema da raça humana não é que nós temos um ambiente que não é propício para o ser humano, então, performar na sua melhor versão. Pelo contrário, o problema da raça humana é o pecado que reside dentro do ser humano. Então, Daniel ele entendeu, eu tenho que tomar responsabilidade por mim mesmo. Não adianta ficar aqui culpando o fato que os caras estão fazendo sacrifícios profanos com carne lá que depois vão servir pra gente e que nesses rituais acontecem, sabe, pedofilia e perversidades e orgias. Ele falou, não, eu não vou ficar aqui culpando o sistema, isso está fora do meu controle.
Eu não concordo com esse sistema, eu considero isso pecaminoso, eu tenho nojo desses negócios que acontecem, porém o que está no meu controle sou eu. Então ele diz aqui que Daniel decidiu não se tornar impuro. É uma decisão própria, é uma convicção individual. Toda transformação a nível social, o gênesis dela tem que ser uma transformação individual. Começa no indivíduo, começa numa decisão própria, numa convicção particular. Ele teve essa convicção e depois ele diz que o texto nos fala, na verdade, que ele vai e eles pedem os quatro rapazes hebreus, eles pedem, façam um teste com a gente. O que deve ter acontecido? Daniel tem então uma convicção pessoal, ele leva então para a roda de amigos dele. Aquela roda de amigos, aquele coletivo, escuta então a convicção de Daniel. Daniel fala, pessoal, é o seguinte, cara, os caras estão servindo pra gente essa carne que ela é profana, nos rituais que acontecem, esses sacrifícios que eles servem depois essas carnes pra gente, isso tá acontecendo, esse pecado é praticado, isso aqui, quer dizer, ele tá falando assim, isso aqui tá cheio de influência demoníaca. Daí os outros três amigos de Daniel falam, caraca, Daniel, você tá certo. Sabe de uma coisa, meu irmão? A gente não vai também ter parte nisso. Aquilo que é tua convicção individual, Daniel, agora se tornou a nossa convicção. Então nós não vamos ter parte nisso, nós vamos nos abster. E esses três hebreus se tornaram convictos da mesma convicção e dos mesmos valores de Daniel. Se você for lá mais para frente na história, 2 capítulos para frente, em Daniel capítulo 3, os três hebreus que tinham sido influenciados por Daniel, agora eles também estão se movendo debaixo de uma mesma convicção. Eles se posicionam numa outra história por algo que é certo. Eles falam, a gente não vai se dobrar diante do ídolo de Nabucodonosor. Eles se posicionam contra aquilo, mesmo passando o risco ou correndo o risco de serem então jogados numa fornalha. E de fato são jogados na fornalha. Eles não arredam o pé não, os caras continuam firmes lá no propósito deles, são jogados dentro da fornalha, você conhece essa história. A fornalha não consegue consumir os três hebreus, pelo contrário aparece um quarto homem que é Jesus, e daí eles são libertos, eles saem de lá ilesos, sem nenhum cheiro de fumaça. E diante daquilo, Nabucodonosor, ele fala assim, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. São os mesmos caras, só que com os nomes agora da Babilônia. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, confiaram em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar o outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Até o próprio rei, que foi rejeitado pelos três hebreus, agora está reconhecendo o posicionamento, a convicção dos três hebreus. Ele diz, por isso que eu vou decretar que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Pessoal, se liga nessa ordem de transformação. Primeiro começa no individual, Daniel. Segundo, passa para o seu coletivo, a sua comunidade, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois, então, o posicionamento e os frutos, os resultados falam por si só. Eventualmente se torna um decreto do rei. Primeiro individual, depois a comunidade e depois um decreto nacional ou um decreto internacional. Esse processo é o processo sustentável de transformação. Não adianta a gente tentar burlar o sistema e falar se ao menos nós conseguíssemos trazer um decreto para impor uma moralidade na sociedade, aí então a nossa sociedade vai ser uma sociedade melhor. Eu sou contra aborto. Eu acredito que casamento entre um homem e uma mulher diante de Deus, nos termos bíblicos. Eu acredito também que a gente tem que preservar a dignidade da vida. Eu acredito em tudo isso. Agora, nada adianta nós termos leis e decretos se a sociedade não carrega os mesmos valores ou a convicção, especialmente dentro da igreja e do povo de Deus. Não estou falando que nós não precisamos lutar para ter os decretos, as leis anti-aborto e assim por diante.
Não estou falando isso. O que eu estou falando é que não tem como você burlar o sistema. O sistema ou o processo adequado é, individualmente, temos que ter a convicção. Depois, as nossas comunidades precisam dividir da mesma convicção. E só então que um decreto consegue, de fato ou na verdade, proteger um valor que já é um senso de propriedade da comunidade de Cristo na Terra. Se nós não tivermos isso como é nosso valor, aquilo que nós estamos tentando fazer ou advogar para ser feito é que então na política nós estamos elegendo pessoas para decretar uma moralidade que não é nem a realidade dos evangélicos ou dos cristãos hoje em dia. Não adianta você pensar, eu vou pegar então as pessoas com dinheiro, as pessoas com poder político e elas vão impor uma moralidade. Isso é totalitarismo. Uma transformação sustentável e genuína, ela vem de dentro para fora. Começa do indivíduo, vai para o coletivo e depois a nível nacional. William Wilberforce, que é um dos meus heróis na fé, um cristão que se converteu e já era um membro do parlamento, o mais novo membro do parlamento britânico, ele começa a questionar, por que eu estou aqui no parlamento? Por que eu tenho tanto favor? Por que eu tenho tanto dinheiro? Ele vinha de uma família com muita posse. E quando ele começa a ter esses diálogos, essas conversas com seu pastor, e o seu pastor era John Newton. John Newton foi aquele cara que compôs Amazing Grace, aquela música extremamente conhecida, Amazing Grace, que até hoje nós cantamos. Agora, ele compôs Amazing Grace, ou A Graça Maravilhosa, porque ele começou a entender como que um homem que nem eu, que era dono de escravos, consegue então receber a graça de Deus. E foi daí que ele compõe essa música. Então John Newton começou a conversar e aconselhar o seu membro, sua ovelha, William Wilberforce. Ele começou a falar, se você está numa posição de influência, você tem que fazer algo de diferente na sociedade como um reflexo da sua prática cristã, da sua fé cristã em ação. E ele falou uma vez para William Wilberforce, pergunte para Deus o que machuca o coração dele. E pega então essa dor e faça disso a tua missão. William Wilberforce perguntou para Deus, o que é que machuca o teu coração? E Deus, de acordo com William Wilberforce, falou para ele que o que machucava o coração dele era a escravidão e eram os filhos e filhas de Deus sendo vendidos como se fossem objetos. Então William Wilberforce pegou aquela causa como a missão de vida dele. Eu não sei se você sabia disso, mas por 20 anos, 2 décadas, William Wilberforce tentava fazer moção no parlamento para abolir a escravidão. E a primeira vez ele foi rejeitado, a segunda vez ele foi rejeitado, e daí ele começou a entender, sabe de uma coisa? Eu posso tentar passar essa lei anti-escravidão, eu vou ser rejeitado, porque hoje isso não é uma convicção moral na Grã-Bretanha ou no Reino Unido. Então William Wilberforce teve uma outra estratégia. Conversando com seu pastor, ele entendeu. Eu vou pegar meus amigos, uma galera que era toda piedosa, jovem e influente. Clapham Sect. Depois, se você quiser dar um Google, você pesquisa então quem eram os membros do Clapham Sect. Que nada mais era uma comunidade de jovens cristãos lá do bairro de Clapham, em Londres. Esses caras se reuniam e falavam, não é possível que a gente tenha tanto privilégio, a gente tem tanta influência, a gente tem que ter uma causa digna disso, senão nós estaremos simplesmente sendo hedonistas e usando tudo isso para o nosso bel prazer e não é possível que Deus nos deu tanta oportunidade para a gente não fazer uma diferença na sociedade. Então esses caras começaram a pegar causas de justiça, causas para levarem transformação social. E William Wilberforce pegou seus amigos, mobilizou eles e começaram a ir em paróquia anglicana após paróquia anglicana. Eles chegavam lá e falavam então com o reverendo lá e falavam assim, fulano, você tem escravos? E o cara falava assim, eu tenho uns 2, 3 escravos aqui. Você sabia que você está em pecado? Não, como assim que eu estou em pecado? É totalmente legal eu ter escravos, eu não estou em pecado. Mas de acordo com a lei de Deus, você está em pecado. Daí o cara abria a Bíblia lá e explicava para ele, o cara vinha debaixo de uma convicção. O indivíduo entrava debaixo de uma convicção do Espírito Santo. E daí no domingo ele estava lá no púlpito dele perguntando, gente, alguém aqui da igreja tem escravos? Vocês são donos de escravos?
Daí alguns levantavam a mão e falavam assim, deixa eu abrir a Bíblia aqui para você, deixa eu explicar para você porque isso é pecado. E vocês estão em pecado, vocês têm que se arrepender. Daí os caras se arrependiam e libertavam os escravos. E daí os caras fizeram isso em paróquia, em paróquia, em paróquia, em paróquia. Por 2 décadas, William Wilberforce e os seus amigos do Clapham Sect visitaram paróquias, igrejas, comunidades, escolas, universidades, fazendo esse trabalho de discipular a nação. Eles foram ensinando a eles aquilo que Jesus tinha ensinado a eles através das escrituras. Quando chegou então o ano em que William Wilberforce foi fazer mais uma tentativa, mais uma moção, para então eles poderem passar essa lei contra a escravidão, a verdade é que ele passa a lei contra a escravidão, mas já existia então uma massa crítica dentro da Inglaterra que era contra a escravidão. Então aí essa moção não foi rejeitada, porque já existia uma moralidade coletiva, uma moralidade nacional, já existia uma moralidade que tinha começado em um indivíduo. E essa moralidade fez então a pressão para passar então essa lei. E a coisa mais doida, a lei passa e 3 dias depois William Wilberforce morre. Quer dizer, eu posso ficar aqui falando horas e horas sobre William Wilberforce, só que a coisa doida é que ele nem viveu para ver o que aconteceu com seus esforços. Porque quando a escravidão é abolida na Inglaterra, logo na sequência, então a pressão agora vai para a França. E todas as colônias da França e todo o Império Francês sofrem a pressão do que aconteceu do Império Britânico, e a moralidade britânica faz a pressão dos franceses, eles vão e abolem então a escravidão. E num efeito dominó, agora a pressão está nos Estados Unidos. Eles passam então para abolir a escravidão na América do Norte. E nesse mesmo efeito dominó, passa então essa pressão pelas colônias espanholas e as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. E a gente vê então a escravidão sendo abolida no Brasil. E se você for traçar esse Gênesis, você vai até William Wilberforce na Inglaterra. Porque a transformação social começou com um indivíduo que impactou um coletivo, que depois impactou uma nação. E da mesma maneira, Daniel, que foi impactado por uma convicção, divide com seus amigos, com a sua comunidade, essa convicção. Eles então se posicionam, os frutos falam por si só, e depois Nabucodonosor faz um decreto a nível nacional e internacional. Então eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, brasileiro, ou até você que não é nem do Brasil e está me escutando. Não tem como você ter esperança num governo. Não tem como você ter esperança numa economia. Não, tem esperança em Deus. A resposta para discipularmos uma nação é um indivíduo sendo transformado, que ele discipula a sua comunidade, e essa comunidade então vai crescendo em discipular até que nações são discipuladas. Não quer dizer que você não ore pelos seus governantes e não quer dizer que você não vota pelos seus valores. Faça isso sim, mas entenda que transformação genuína e sustentável não vem tomando o atalho pela força político-monetária, impondo uma moralidade que nós não vivemos de dentro para fora. Deus te abençoe e até o próximo episódio.